Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Estou muito feliz de estar compartilhando todo esse conhecimento com vocês, tudo a gente está trazendo dentro, de uma base que a gente vive no dia a dia, o que realmente dá resultado. E o protocolo perfeito está cada vez mais atingindo mais profissionais e a gente está conseguindo aí alinhar toda essa parte de conteúdo com a parte da nossa clínica. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse projeto no YouTube. Se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Ana, eu sou especialista e mestranda em harmonização facial e eu sou fundadora do Protocolo Perfeito em Toxina Botulínica. Hoje eu dedico boa parte, são 99% da minha vida em relação à harmonização facial, com cursos, Realmente eu dou aulas assim, então eu adoro essa parte de toxina botulínica, que é o meu xodó. E o Protocolo Perfeito, ele envolve muito também a parte de toxina botulínica. Se você não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreve, porque toda semana nós estamos com conteúdo novo aqui. Hoje nós vamos falar um assunto tanto quanto polêmico, né? Qual é a melhor marca de toxina botulínica para o meu consultório? Há uns dias atrás eu fiz um vídeo falando, da diferença entre Botox e Dysport. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição para vocês. E foi um vídeo que algumas perguntas acabaram surgindo. Ana, mas então é melhor uma marca X, uma marca Y? E, gente, qual que são os critérios, que vocês têm que ter em relação à marca? Quais são os critérios que vocês têm que ter em relação à escolha da toxina botulínica? Nós temos 7 marcas disponíveis no mercado brasileiro para a gente poder comprar. Então, marcas que são aprovadas pela Anvisa. Seria muito injustiça eu falar para vocês que não são marcas boas, tá? Se todas são aprovadas, significa que elas estão aptas para a gente poder trabalhar. Então, aí, independente, por exemplo, se essa toxina botulínica você acha melhor ou pior, é questão muito clínica, tá? Elas estando aprovadas, elas estão aptas para a gente estar utilizando. A grande questão aqui é a nossa base clínica e a gente sente alguma diferença entre resultados. Só que quando a gente fala de toxina botulínica, a gente tem que ter um único pensamento: qual é o tipo de paciente que eu vou estar atendendo? E esse tipo de paciente, ele vai envolver tanto o estilo de vida desse paciente. Então, por exemplo, se esse paciente ele faz atividade física, se esse paciente tem muita força, então um paciente hipercinético, um paciente hiperdinâmico. Quais que são essas características que eu tenho desse paciente? Esse paciente é um paciente mais velho, ele sempre faz a toxina botulínica, porque eu não tenho um artigo para eu chegar para vocês aqui e apresentar e falar assim, ó, aqui a gente estudou com base ali de 10 pacientes, com base de 50 pacientes, de 100 pacientes, e a gente descobriu que a marca X é a melhor. Por quê? Quando a gente faz um comparativo entre pacientes, essas variáveis, por exemplo, estilo de vida, alimentação, hormônio, vitamina, tudo isso são variáveis que eu tenho que ter um padrão a partir do momento para eu comparar. Então é muito injusto eu falar para vocês que, por exemplo, a marca X é melhor que a marca Y. Às vezes a marca X ela não foi boa para aquele paciente em específico. Então, a gente sempre tem que pensar em relação às marcas e você fazer um teste, tá? Eu aí, nesses 5 anos de carreira de harmonização facial, exclusiva aí de harmonização facial, eu converso com muitos profissionais e eu entendo que a gente tem diferentes gostos, né? Por exemplo, eu uso mais Botulift e Dysport, são as duas marcas que mais tem dentro do meu consultório. Em alguns casos, eu vejo que Botox tem uma durabilidade inferior se eu utilizo a mesma quantidade de unidades. Então, para eu ter um resultado efetivo, em alguns pacientes, prestem bem atenção nisso, em alguns pacientes em específico, eu vou acabar utilizando uma quantidade maior quando eu estou com a marca Botox. E, Ana, como é que você descobriu isso? Foi usando, foi testando, foi perguntando o relato para os pacientes, foi fazendo uma anamnese pós para os pacientes. Então, a gente sempre tem o hábito de perguntar para o paciente, achou que durou mais, durou menos. Então, eu fui fazendo esses testes, inclusive em mim, inclusive nas pessoas próximas da minha vida, a gente foi fazendo esses testes. Mas dizer para você que tem um artigo que mostre que a toxina ela é mais potente, ela tem uma durabilidade, enfim, tudo isso eu vou estar mentindo. A gente tem alguns artigos que comparam propriedades e que comparam dias. E esse último artigo que eu li, ele fala de uma diferença de 21 dias
de resultado intacto, né, o resultado ali bom da toxina, entre Dysport, Xeomin e Botox. Então, o Dysport se sobressaiu na durabilidade, também começou a fazer um efeito um pouco antes para os pacientes. Mas aí, gente, tem vários vieses dentro desse artigo, realmente não tem uma comparação ali em relação aos pacientes. Tem um artigo também que eu já vi, esse artigo está dentro de um livro, inclusive, que ele compara duas marcas. Então, ele faz as duas marcas, cada lado da testa de um paciente, e ele observa a durabilidade. Então, um lado ele usa Botox, outro lado ele usa Xeomin. E ele percebeu que a Xeomin começou a sair o efeito antes. Então, também nesse caso, foi um teste no próprio paciente, né, que eles fizeram, foi um único paciente, mas eu não tenho como garantir que se eu usar Xeomin em você, por exemplo, e usar Botox depois, eu vou ter o mesmo resultado com outro paciente. Então, isso ainda a ciência nos deixa muito a desejar. E eu digo para vocês que a melhor marca que você vai ter no teu consultório é a marca que você sabe trabalhar, é a marca que você entende a diferença, entende o peso molecular, entende o que você precisa para cada padrão muscular. Então, eu acho que antes de você responder qual a principal marca a ter, qual é a melhor marca, eu acho que se a gente voltar nos princípios básicos de anatomia, se a gente voltar nos princípios básicos de cinética muscular, a gente voltar nos princípios básicos de mecanismo de ação da toxina, a nossa resposta ela vai ser muito mais fácil em relação a isso. Porque aí a gente vai entender, por exemplo, cada tipo de padrão, cada paciente em específico, e a partir daí os nossos resultados vão ser melhores. Então, quais são os pré-requisitos que você tem que pensar? Custo-benefício é acessível para você, essa marca ela vai chegar rápido para você. Isso daí é uma das coisas importantes. Qual é o tipo de protocolo que você vai fazer no teu paciente? Então, você vai fazer um protocolo de 50 unidades ou você vai fazer um protocolo mais abrangente, um protocolo mais individual? Porque se você for usar, por exemplo, um protocolo de 50 unidades, eu sugiro que você permaneça entre Botox e Dysport, porque são realmente as marcas que a gente vê clinicamente que mais entrega resultado. Eu não usaria um protocolo de 50 unidades, por exemplo, na marca Nabota, porque eu percebo que a marca Nabota ela tem um custo melhor, né, para comprar, mas eu percebo que a durabilidade é bem inferior. Então, os pacientes chegam para mim, quando eu utilizava, eles falavam, achei que dessa vez começou a sair um pouco antes o Botox. Botulin, teve pacientes que foram sensacionais com Botulin, sem problema nenhum. Mas eu tive uma leva ali de 10 pacientes, a gente atendeu no final do ano passado, 70 pacientes com Botulin. 10 desses pacientes reclamaram. E a gente teve queixas, assim, de pacientes até meio brabo. Dessa vez eu fiz e não durou, sabe? Porque sempre fazia e eu sempre usava Botulift. E aí eu acabei trocando no final do ano passado, né? Final de 2023. E até a gente pegou os prontuários, contabilizou o total ali de novembro e dezembro e teve essa taxa de reclamação. Então eu falei, opa, então eu tenho que ligar um alerta, porque se 10 reclamaram pode ter mais, então eu preciso trocar. A gente está usando agora muito Botulift Dysport e a nossa taxa de reclamação está bem menor. O que eu faço quando eu pego essas toxinas? Então essa dica é bem valiosa, tá, gente? Comprou uma toxina, vamos supor que você tenha comprado Prosigni, tá? Você comprou e o paciente reclamou de durabilidade. A partir daí, você na próxima aplicação, se você ainda for usar Prosigni, você vai aumentar a dose. Então é sempre assim, o paciente reclamou da durabilidade, o paciente reclamou ali daquela toxina em específico, você vai trocar a forma com que você trabalha. Então, você vai aumentar a dose, você vai ficar atento à tua angulação, ver se você realmente está no músculo. E aí, você vai fazer um novo teste. Se melhorar, significa que tinha uma dessas variáveis que estava errado, provavelmente era a dose, certo? E aí, a gente vai fazendo esses testes. Continuou ruim, então troca a marca, testa uma nova marca. Se ele gostar dessa outra marca, você vai começar a utilizar aquela marca em específico para o paciente. Então, a melhor marca é a marca que você sabe trabalhar, é a marca que você entrega resultado, tá? Isso é o principal ponto aí. E se você já teve problema, enfim, com durabilidade, coisas assim, a gente tem que entrar nessas variáveis e ver se talvez você não esteja errando num princípio básico da toxina botulínica. Certo, gente? Eu gosto muito de trabalhar dentro da nossa comunidade do Protocolo Perfeito com
com essas diferenças de marcas, essas diferenças de dose, tudo isso a gente traz para os nossos alunos e você agora está tendo a oportunidade de assistir e entender isso aqui no nosso canal do YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu comentário, de curtir aqui e qualquer coisa pode me chamar lá no Instagram, @hoff.anabroker, que eu vou estar respondendo todo mundo.